Alô, confrades, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Eu sou o Spider-Mosh, estamos aqui com o Nero. E aí, pessoal? Bom, e hoje a gente vai falar sobre os movimentos masculinistas que tá atualmente hoje. E aí, Nero, o que tu acha dos movimentos masculinistas hoje em dia? Olha, Spider, eu gostaria de dizer que eu sinto bastante orgulho por nós termos vários movimentos no sentido de várias vertentes, né? Muitos têm uma participação forte no virtual, uma participação bem ativa de fazer perguntas e comentários e respostas. Tá certo que muitas vezes, né, nós temos pontos falhos nesse sentido de membros que acabam tendo que fazer alguma coisa na hora das reuniões. Os homens, eles acabam sendo fiéis, sim, eu acredito, ao masculinismo. O que tu acha dessa união dos masculinistas? Tem muito grupo dividido, como tu falasse aí, tem muitos grupos separados. O que tu acha disso, da união? Eu acredito que a união é uma coisa muito positiva, por um lado, que ter vários grupos é muito benéfico, porque muitas vezes a diferença ela acaba não unindo, ela acaba separando, sabe? Essa ideia de manter os homens separados, ela só funciona no sentido de fazer se sentir mais pertencido, sabe? Aumentar o teu comprometimento com aquele grupo. Mas muita divisão, né, acaba te deixando mais fácil de ser... É claro que isso não é para acontecer, mas de ser conquistado por um inimigo em comum, entende? Eu acho que a união é muito boa porque a união dificulta mais a ação do inimigo, né, a ação de oponentes. A união é muito boa, porque para que você enfrentar um adversário poderoso sozinho se você não precisa? Ou quase sozinho, se você não precisa? É uma questão lógica. A união ela é muito benéfica. E o que tu acha desses conservadores de direita que se dizem homens e etc, mas não aderem ao movimento masculinista? Eu acredito que a maioria deles acaba fazendo essa opção porque acaba faltando, sabe, uma comunicação mais eficaz, uma comunicação mais efetiva, um convite melhor feito. Eu acho que os conservadores, eles, por mais que eles possam ser benéficos, eles se adequaram a um tradicionalismo, né, uma coisa, eu não digo antiquada, mas antiga, onde é muito fácil você pôr críticas no novo, entende? Porque o novo é high-tech, é oba-oba, é voltado muito para o presente, né? E valores do passado, né? A gente é pegado ao passado, geralmente tem mais facilidade, sabe? De criticar o que é de hoje. Eu acredito que a crítica excessiva, ela só traz um benefício quando ela te dá sugestões que ajudam a construir. Eu acho que o conservador verdadeiro, de direita, né? Que é leal, que é fiel ao movimento, se ele não for, digamos, adequado ao medo dele de participar, não dizendo que sejam medrosos, mas pode ser a falta de um chamado mais bem feito, uma coisa mais bem elaborada. Eles sentem falta de coisas que atingem aquele padrão que eles têm de aceitação. E o que tu acha dessas mulheres conservadoras, que se dizem conservadoras, homens seguindo, homem idolatrando, sabe porque é de direita e etc, mas na verdade é liberal e critica os verdadeiros líderes da direita aí? O que tu acha que esses conservadores abaixam a cabeça? Principalmente o Olavo de Carvalho, que apladinhou umas 4 cavaleiros do Apocalipse aí. Como eu acredito que existem muitos movimentos, é uma certa dose de política. A política não é necessariamente um sinônimo de corrupção. Não é isso. A política é você mexer com os interesses alheios e os teus e trabalhar isso, você agradar os interesses dos outros, não diria comprar os outros, mas satisfazer e ser satisfeito. A política é meio que um comércio nesse sentido. Eu acredito que esse comércio social faz muito bem, entender? Bem entre aspas. Esse bem entre aspas é muito explorado por essas que chamam de conservadias, né?
vamos dizer assim, essas Uhum. conservadoras não tão verdadeiras. Exato. É um plano social, é um marketing muito bem estabelecido. O que você pode fazer é achar as verdadeiras, se tiverem, e, e manter, né, nesse bom padrão, um padrão muito positivo. Como tu falou aí, se encontrar, né? Hoje em dia é impossível ter isso. Conservadores decentes. Só lá no Cafundé dos Judas. Sacanagem. Voltando aqui pro masculinismo, tu acha mesmo necessário, tem muitos núcleos de masculinistas, tu acha necessário juntar tudo isso, todo mundo, de uma forma só? Eu digo que eu poderia desenhar um exemplo bem rápido dos impérios do passado, dos grandes impérios. Por exemplo, os que vieram antes de Alexandre o Grande, né? Ou até o próprio Alexandre. Quando você tem várias províncias separadas, por mais poderosos que sejam esses reinos, esses exércitos, quando você tem um inimigo em comum simplesmente destruidor, você prefere estar em províncias separadas ou você prefere estar no lugar onde você está com os seus irmãos, com os seus aliados mais fiéis, e onde a tua chance de ter, não diria só refúgio, mas ter retaguarda protegida são maiores. E eu acredito que eu me sentiria muito mais satisfeito numa guerra se eu soubesse que os meus aliados estão perto e que eu também posso dar cobertura para eles. Que eu sou útil mais do que eu seria se os meus melhores contatos estivessem a quilômetros mais de distância, não só, digamos, na vida real, como também na virtual, sabe? Eu gostaria de estar mais perto do meu auxílio e também auxiliar melhor os meus. Isso você não consegue tanto se separando mais. Eu acredito que a união ela faz muita diferença em certas situações. Situações de ameaça. Você não sabe como que o mundo vai te ameaçar no futuro, a não ser que você se alie, né? Exato, tipo, comparando com os esquerdistas, feministas, tem grupinhos separados, mas quando é por uma luta, eles se juntam e faz algum tipo de estrago, tipo nas faculdades e etc. É tipo uma militância masculinista, isso tu quer dizer? A militância funciona muito bem quando você tem rivais que não só mostram a cara, como também usam de falsidade. A gente falou agora há pouco das conservadias, por exemplo. Muita gente não sabe quais são as verdadeiras, se existem, e quais não são. Então, eu acho que a militância chega quase a ser obrigatória. Eu até me arriscaria a dizer que é obrigatória, porque os rivais dos homens hoje, eles não têm vergonha de dizer que são militantes. O inimigo não tem vergonha de dizer que é militante. Nós não deveríamos ser também. Nós não temos motivo. Tipo, exato. Os caras que são de direita têm um pouco de anseio disso, porque o Olavo de Carvalho e muitos caras de direita apelidam de militância, esquerdista e de outras outras, aí os caras ficam de meio pé atrás disso. Eu concordo que com inimigos cautelosos e inteligentes nós também temos que usar de astúcia. A astúcia não é uma alternativa, é uma opção obrigatória. Ok. Então, você falou de união aí, então qual seria uma união efetiva de todos esses grupos masculinistas? O que você tem uma ideia sobre isso? O Fred Spider, eu vejo da seguinte forma: se eu vejo que os nossos amigos, os nossos aliados têm diferenças saudáveis, que separam eles até certo ponto, mas que não tem essa obrigação de manter essa separação o tempo todo ou por um tempo indefinido, é uma motivação maior. É uma motivação maior você saber que há diferenças, que por mais difícil que seja o entendimento, você precisa dessa reconciliação. O homem, na medida do possível, ao máximo, ele tem que saber se reconciliar com aquele que defende o mesmo que ele, mas que insiste em fazer de um jeito diferente, mas que isso não é obrigatório, que não é o tipo de coisa que tem que te separar.
Nós não nascemos para ser separados e vencidos pelo oponente quando ele pega a gente com a guarda não tão alta, sem a retaguarda protegida. Sabe, Spider, eu vejo da seguinte forma: a aliança entre masculinistas, ela é muito importante, é evidente demais essa necessidade. E o fato de nós termos diferenças é benéfico. É benéfico, mas não que elas obrigatoriamente separem os homens, que mantenham uma grande distância que não fosse percorrida, sabe? Eu vejo assim porque o homem separado, ele fica mais frágil aos possíveis ataques, e isso não é uma paranoia. A mídia mostra esses ataques, nós vemos esses ataques diariamente. Se nós estivermos mais unidos e mais próximos, podendo defender os flancos ou defender, digamos, de uma forma mais não tão para guerra, defender cada ponto, entende? Cada canto, de uma forma mais ágil, nós não vamos ser ameaçados tão fácil. Ok. Conclusão dos movimentos masculinistas. Nero, fala aí o que você acha para concluir sobre os movimentos hoje em dia. Essa separação, ela não é muito benéfica, mas ela serve para mostrar que a solução para o problema, ela não está distante, e essa proximidade possível, ela tende a solidificar, sabe? A fortalecer. Os movimentos, eles ficam sólidos com ligações, com fortalecimento dos laços na lealdade, sabe? E essa lealdade, ela pode ser preservada, ela pode ser elevada a ponto de atingir cada masculinista. Só que é preciso a propaganda certa, que a ideia certa seja colocada ao membro, porque cada membro desses grupos tem os seus valores, tem aquilo em que ele acredita e ele não abre mão. Quando isso acontece, quando ele passa a ver algo como crível, com o qual ele pode assumir o compromisso, ele assume um laço. Esse laço benéfico, ligação masculinista no caso, é uma ligação que funciona. Eu vejo que essa existência de vários grupos masculinistas separados, ela tem um benefício, sim, que é exibir esse laço de comprometimento, de união a partir de diferenças. Significa que não são todos crentes na mesma coisa, com os mesmos pontos falhos e os mesmos pontos fortes, o que é perfeitamente estudável, porque se você tem vários pontos fortes, você precisa o quê? Manter e, se possível, aumentar. E se você estuda cada movimento e sabe no que cada um é carente, uma forma de trazer essas diferenças é exatamente isso. Se eu posso me corrigir, se eu posso atingir aquela falha do jeito específico, eu vou gastar muito mais tempo fazendo isso sozinho, ou com quem já está acostumado a ver as coisas do mesmo jeito que eu, ou eu vou me aliar ao meu aliado, que só não vê as coisas exatamente como eu, mas que pode me dar uma resposta benéfica, um feedback muito efetivo, por ver de fora. Às vezes o ver de fora te ajuda, ele te ajuda a enxergar o que vem de dentro de uma forma mais precisa. Essa coisa precisa, ela vem no momento certo. Ela atinge o ponto, sabe? O foco da mudança. E é só isso. Ok, concluiu aí. Então é isso aí. Obrigado por ter escutado aí. Dá aquele like, se cadastre para dar uma força e até breve.